Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é sobre o Caboclo Pedra Branca. Alguns irmãos me procuram na internet e às vezes até pessoalmente para perguntarem sobre as características do Caboclo Pedra Branca, dessa entidade que me acompanha já há alguns anos e que é o chefe da nossa terreira, o nosso guia espiritual, nosso protetor. Normalmente esses irmãos são irmãos que estão começando o desenvolvimento mediúnico, estão iniciando na Umbanda, no terreiro de Umbanda, e já foi revelado para esses irmãos que eles têm um caboclo, e esse caboclo é o Caboclo Pedra Branca. Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma ideia que não é muito aceita normalmente por aqueles irmãos que são mais antigos na religião, tá? Então, assim, eu não acredito que exista só um Caboclo Pedra Branca, assim como não tem só um Caboclo Tupinambá, assim como não tem só um Guardião Tranca-Rua, assim como não tem só uma Maria Quitéria, assim como não tem só um Preto Velho Pai João. Eu acredito que quando se trata de um guia de Umbanda, existe uma falange, ou seja, são vários espíritos que têm a permissão, que têm a capacidade, tá? Que ganharam a permissão, a outorga para carregar aquele nome. Então, no meu jeito de pensar, segundo o que eu acredito, segundo o que eu fui ensinado, não existe só um Caboclo Pedra Branca. Então, existem vários espíritos que usam aquele nome e se manifestam nos rituais de Umbanda. Bom, normalmente eu aprendi assim, eu estou fazendo uma terreira, tá? Eu abro os meus trabalhos, o Pedra Branca normalmente ele é o primeiro guia que se manifesta, até porque ele é o chefe da casa. Às vezes um outro guia pode manifestar, mas normalmente assim é o próprio Caboclo Pedra Branca que se manifesta. Então, o que me foi ensinado foi o seguinte: lá numa outra terreira, aqui mesmo dentro da cidade, pode ter um outro médico que trabalhe no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo minuto, com um Caboclo Pedra Branca. E não necessariamente vai ser o mesmo espírito, tá? Então é bem por aí. E lá na outra cidade, tá? Lá no outro município e em vários municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul, pode ser que naquele mesmo momento esteja tocando uma terreira, estejam fazendo uma sessão de Umbanda e outros médiums que trabalham com Caboclo Pedra Branca estejam recebendo, estejam incorporando, vibrados com esse guia. Então eu aprendi que não existe só um espírito, mas vários espíritos que se apresentam no ritual, que usam esse nome. Claro que para usar um nome, esse espírito, para usar esse nome, ele tem que ser preparado. Então não é qualquer espírito que vai usar esse nome, e sim um espírito preparado que recebeu provavelmente a permissão do primeiro Caboclo Pedra Branca, daquele espírito que formou a falange, a vibração de Caboclo Pedra Branca. E isso, como eu falei, serve para todos. Todos os guardiões, todos os caboclos, todos os pretos velhos, pretas velhas, caboclas, baianos, e assim sucessivamente. A respeito da história do Caboclo Pedra Branca. Bom, eu conheço a história do meu guia, tá? Porque eu venho de uma tradição que, de certa forma, isso é necessário para a gente chegar à condição de dirigente espiritual. Então, eu tenho um ponto riscado, que normalmente que eu uso como logo no canal, tá? Que aparece também lá no YouTube.
Mas isso não quer dizer que o caboclo pedra branca, que vai incorporar num outro médium, em outro lugar, em outra cidade, ele tem que necessariamente riscar aquele ponto igual ao que ele risca quando está incorporado, quando está vibrando no meu aparelho. Então eu não acredito nisso também. Então, como eu falei em outros vídeos que eu coloquei aqui no canal, não necessariamente precisa ser o mesmo ponto. É claro que aquele ponto do caboclo pedra branca que trabalha com o irmão tal, com a irmã tal, ele vai ter que ter uma característica que identifique que ele é o pedra branca e que vai aparecer em todos os pontos riscados do caboclo pedra branca. Mas não precisa ser igual ao ponto que o caboclo pedra branca, que o meu guia, meu protetor espiritual risca quando está vibrando no meu aparelho. Então eu não acho que, para mim, segundo o que eu acredito, isso não tem necessidade. Aí algumas pessoas perguntam assim, alguns irmãos que estão iniciando, eu tento ajudar o máximo que posso, mas também eu não quero que as pessoas absorvam as características do meu, tá? Do caboclo pedra branca, tá? As pessoas falam o meu caboclo, não, da entidade, do guia espiritual que trabalha comigo, tá? E não é meu, não pertence a mim. É uma forma errada que a gente usa, e eu uso também, às vezes erro, mas aquele guia espiritual, tá? Ele vai riscar o ponto, mas não precisa ser igual. Não precisa ser igual, vai ter, claro, uma característica que vai ser a base, que vai ser a fundamentação desse nome, dessa vibração. Isso eu acredito, tá? Não pode ser uma coisa muito diferente. Vai ter que ter pelo menos alguma base naquele ponto que vai caracterizar que aquilo ali representa essa vibração, essa falange de caboclo pedra branca. Bom, a respeito de arquétipos, eu já tive a oportunidade, como eu já falei aqui, eu sou batizado na Umbanda desde dos 13 anos, acho que 12, 13 anos, tá? Então eu convivi muito com a entidade que a gente conhece como Tranca-Rua das Almas, tá? O Senhor Tranca-Rua das Almas era o Exu de trabalho, tá? O guardião de trabalho do meu padrinho. Então, por muito tempo eu andei com ele, eu ia com ele para a sessão onde ele trabalhava. Ele não era dirigente lá, mas ele tinha a sua importância dentro daquela corrente. Então assim, eu convivi muito tempo com o seu Tranca-Rua das Almas, especialmente com essa passagem, Tranca-Rua das Almas. E eu me lembro que, em seguida que eu comecei a andar em outros lugares separado do meu padrinho, eu tive a oportunidade de ver outros médiuns trabalhando com o seu Tranca-Rua das Almas. E não necessariamente todos eram iguais. E não quer dizer que aquele médium que trabalhava com o Tranca-Rua das Almas, que tinha os trejeitos, os arquétipos, até o jeito de girar, que era diferente do Tranca-Rua das Almas que eu conheci, do primeiro Tranca-Rua das Almas que eu conheci, que estivesse mentindo, que estivesse mistificando. Tá? Então não necessariamente a gente pode dizer assim, o fulano trabalha com um caboclo pedra branca, mas não gira igual a mim. Ele não tem a mesma forma de se mover, né? Os movimentos que o pedra branca tem quando vem aqui na terreira. Então a gente não pode dizer que o fulano está certo e que eu estou errado, ou que eu estou errado e o fulano, o outro irmão que é médium do caboclo pedra branca, esteja errado. Por quê? Porque se trata de espíritos, né, diferentes. Né? Então cada espírito é uma individualidade. Pode ser, eu acredito que pode ser que talvez ele vibre, o meu caboclo pedra branca, já errando, né? O caboclo pedra branca que trabalha comigo, pode ser que ele cuide também de outro médium, tá? Em outro lugar, em algum lugar do Brasil, seja lá como for. Isso não é impossível. Algumas pessoas dizem que não, porque no caso, o caboclo pedra branca que trabalha comigo, agora eu acertei, né? Não é o meu caboclo pedra branca, mas sim um caboclo pedra branca que trabalha comigo. O caboclo pedra branca que trabalha comigo, por ser um chefe
aqui na nossa terreira, então ele tem um monte de serviço, né? Ele tem um monte de responsabilidade, e algumas pessoas dizem que quando aquele espírito, isso também são só suposições, tá? Eu não fiz nenhuma pesquisa, não conheço poucos médios do Caboclo Pedra Branca, tá? Eu acho que aqui na cidade deve ter só 3, contando comigo, tá? Eu não tenho muito contato. Algumas pessoas acham até uma raridade, tá? Já conversei com um irmão que é dirigente de terreira, que disse que aquilo ali, que trabalhar com Caboclo Pedra Branca é uma raridade. Né? Porque normalmente o Caboclo Pedra Branca não é uma entidade muito conhecida, né? O conhecido é o Arranca-Toco, é o Pena Branca, tá? Pena Branca, é o Sete Encruzilhada, é o Tupinambá, é o Caboclo Arruda, mas o Caboclo Pedra Branca não é muito conhecido. Então, eu acredito, tá, que não necessariamente possa haver um outro médium que trabalhe, que receba o Caboclo Pedra Branca que trabalha comigo, tá? Mas isso aí é apenas uma ideia, tá? Não tem nenhuma comprovação a respeito disso. Bom, a respeito da cor da guia. Bom, a cor da guia do Caboclo Pedra Branca é essa aqui que eu tô no meu pescoço, tá? Normalmente eu uso essa guia numa volta só, tá? Que ela vai até o umbigo, tá? E isso, a guia aí abaixo do umbigo faz parte da nossa tradição, do que a gente aprendeu, dos nossos rituais. Eu tô aqui com ela dobrada aqui, como fosse um colar, para mostrar para vocês. Então aqui, ó, a guia do Caboclo Pedra Branca, ela tem, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, então ela tem a cor branca, a cor verde e a cor marrom. O branco significa Oxalá, tá? Então o Caboclo Pedra Branca, ele pode ser enviado segundo aquilo que eu aprendi, tá? Eu não sou o dono da verdade, como eu falei, não tenho essa pretensão. Então, de repente, o que eu disser aqui, alguém pode dizer que tem algum adendo, ou que alguém nunca viu. Então, que a pessoa continue fazendo a sua Umbanda do jeito que ele aprendeu. Desde que seja para o bem, então continue fazendo, tá? Se está ajudando, se está fazendo com que a pessoa cresça, com que aquele irmão cresça, se torne uma pessoa melhor, continua fazendo do jeito que ele aprendeu. Eu aprendi assim e é assim que eu faço, é assim que eu ensino os irmãos que vêm aqui para a corrente, os meus filhos de santo. Então, assim, voltando aqui à questão da guia. Então, a parte branca, essas 7 bolinhas brancas aqui, elas representam a passagem que ele tem com o Oxalá. Então, o Caboclo Pedra Branca, sim, ele pode ser enviado de Oxalá, tá? Até pela questão de ter o branco ou branca no nome, tá? Então, o marrom, tá? O marrom significa que ele é enviado de Xangô. Claro, porque ele é um Caboclo Pedra Branca. E se a gente vai nos remeter a Umbanda esotérica, o Caboclo Pedra Branca é um chefe de linha, tá? Muito conhecido dentro da Umbanda esotérica, porque ele é um chefe de linha. E na Umbanda esotérica, o Caboclo Pedra Branca é chamado de Caboclo Xangô da Pedra Branca. Eu não uso normalmente, tá? Esse nome, Caboclo Xangô da Pedra Branca, Caboclo Xangô da Pedra Preta, Caboclo Xangô das 7 Pedreiras. Algumas pessoas que são da Umbanda esotérica e têm uma tradição baseada nos rituais da Umbanda esotérica usam esse nome, essa nomenclatura, Caboclo Xangô 7 Montanhas, tá? Mas aqui a gente não usa. Mas eu sei, tá? Eu sei que o Caboclo Pedra Branca também pode ser chamado de Caboclo Xangô da Pedra Branca, tá? Então o marrom significa que ele é enviado de Xangô, e o verde significa que ele é enviado de Oxóssi. Então, eu aprendi com a minha mãe de santo que todos os caboclos que são caboclos de pena, eles são enviados de Oxóssi, tá? Bom, num outro vídeo eu explico o que significa essa nomenclatura caboclos de pena, tá? Então, a história, como eu falei, eu conheço a história, eu não falo a história. Se eu tiver que falar, vai ser num momento especial. De repente, posso escrever algum livro, alguma coisa, mas eu não vou falar por quê? Porque eu não quero que aqueles outros irmãos que estão iniciando se baseiem nessa história, nas características do Caboclo Pedra Branca que eu recebo. Ó, agora acertei, não falei meu Caboclo Pedra Branca, tá? Então, assim, eu não gostaria que as pessoas se baseassem na história do guia, tá? Desse guia,
do Caboclo Pedra Branca, que trabalha comigo, para se desenvolverem. Eu acho que o irmão que está, eu não acho, eu tenho certeza, que o irmão que está se desenvolvendo, que ele tem que ter uma relação com o seu caboclo. Seja ele Pedra Branca, seja ele o caboclo que for. Caboclo arruda, caboclo tupinambá, caboclo sete cruzilhada, caboclo sete flecha, caboclo flecheiro, tá? Cabocla Jurema, cabocla Jupira, cabocla Jacira, cabocla Jupiara, tanto faz. Então, assim, a pessoa não deve se pegar pelo que o outro disse, sim, deve ter uma relação mais intrínseca, mais pessoal com seu guia, e o seu guia, por se tratar de um espírito diferente, olha bem, vejam bem, ele vai, provavelmente, eu acredito muito que vai ter uma história diferente, tá? Não necessariamente uma história totalmente diferente, porque por se tratar de uma vibração de uma falange, aqueles espíritos que estão ali naquela falange de pedra branca, de pedras brancas, de caboclos pedras brancas, eles vão ter alguma particularidade, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá? Isso é um tipo de doutrina que eu dou aqui na casa só e somente só para os irmãos, as irmãs que são da corrente, tá? Então, o ponto riscado também, como eu falei, não vejo necessidade das pessoas se preocuparem com o ponto riscado, porque o ponto riscado vai surgir no momento certo, na hora certa, tá? E também acho muito ruim as pessoas, os irmãos, se enganarem e copiarem o ponto riscado, tá? Então, o ponto riscado que o Caboclo Pedra Branca risca quando está incorporado em mim, ele é diferente de todos os pontos, tá? Que eu já vi na minha vida, tá? Então, assim, realmente eu posso dizer que não foi, que eu não copiei, nem poderia copiar, o guia não ia me permitir, tá? E que eu esperei, sim, o momento certo, a hora certa, quando eu tivesse preparado, quando tivesse merecimento para arriscar aquele ponto. Bom, tem várias coisas que eu poderia falar sobre o Caboclo Pedra Branca, tá? Mas, é como eu falei, prefiro que as pessoas, que os irmãos que recebem o Caboclo Pedra Branca, que estão iniciando a sua caminhada, que ouçam o seu próprio guia, tá? Que não fiquem se baseando no que o médium, aquele médium mais antigo, tá? Faz, o que ele fala, quais são os trejeitos da entidade quando chega no terreiro. Isso, eu acho isso errado. A gente sabe que quando a gente está iniciando, eu posso dizer por conta própria isso, que quando a gente está iniciando dentro da Umbanda, a gente quer, porque quer, né, se desenvolver, que o guia chegue, que dê consulta, que risque o ponto, que fale o nome, que dê a prática, tudo aquilo, e etc, né? Mas, de certa forma, as pessoas têm que ter uma paciência, né? E essa paciência é importante. É importante porque no momento que a pessoa tem paciência, ela não vai buscar nada que não seja original, tá? Que não seja verdadeiro. Então, a paciência é importante dentro do desenvolvimento. Gente, vamos parar por aqui, tá? O vídeo está ficando muito grande. Eu gostaria de pedir que o pessoal se inscrevesse no canal, tá? Para nos ajudar a continuar esse trabalho. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum questionamento, que eu possa dar, que eu acho que seja válido repartir, eu reparto, né? A gente conversa, de repente até no reservado, que tem informações que eu acho que não devem ser colocadas à mercê de todos, são informações, né, pessoais dos médios em desenvolvimento. Mas se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que eu vou ter um grande prazer de responder, tá? Quem gostou do vídeo, deixe seu like aí para nos ajudar também. E quem achou que nesse vídeo tem informações que são válidas, importantes, compartilhe esse vídeo das suas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Gente, muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus.